Estamos iniciando o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que agora passa a informar os seguintes destaques. Mais uma denúncia ao prefeito de Matinhos, Zé da Ecler. 8,5 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro. O Paraná investiu o maior valor dos últimos 24 anos no primeiro semestre de 2024. Governo federal quer ter domínio das forças de segurança. Paraná comprou mais de 558 milhões de reais de micro e pequenas empresas. Lula avalia se devolve ou não o relógio de luxo. Tem ainda comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Amigo e irmão, companheiros, companheiras, mais uma vez estamos usando esse espaço Verdade para apresentar denúncias, pois a população de Matinhos tem uma realidade muito triste. A realidade é muito negativa, pois o dito e cujo administrador da cidade, o Zé da Ecler, tem denúncias e mais denúncias. Se não bastasse as cobranças que o Ministério Público faz do dinheiro pago indevidamente por mamografias não realizadas, onde o filho da primeira-dama, a senhora Regina, o conhecido pela alcunha de Juninho das mamografias, se não bastasse também a cobrança do Ministério Público, onde a primeira-dama, a senhora Regina, foi denunciada por funcionários da prefeitura sobre terrenos. Se não bastasse também as denúncias feitas de que um bolo custou fortunas e não atendia sequer às condições mínimas de higiene, se não bastasse as duras denúncias e maus tratos, desde agressão física, moral, racismo contra internos em casa de apoio, Ainda se não bastasse também as cobranças diárias por falta de remédios, se não bastasse a cobrança ainda por atenção especial, por falta de tudo, mas de tudo mesmo na cidade, quer limpeza pública, alagamentos, ruas sem condição de tráfego. Se não bastasse tudo isso, gente do litoral do Paraná, em especial de Matinhos, agora chega mais uma vez o Ministério Público cobrando do prefeito Zé da Ecler, que só gosta de fazer festa, é o Zé da Ecler. Então o Ministério Público, através da juíza da Vara da Fazenda Pública da comarca de Matinhos, recebeu e certificou denúncia do Ministério Público
e está com uma ação por ato de improbidade administrativa e com liminar de indisponibilidade de bens do prefeito. Tudo isso se fundamenta, pois o senhor Zé da Ecler, o prefeito da cidade, acresceu de forma ilícita o seu patrimônio a quantia de R$ 3.641.925,25. Isso é muito dinheiro. Fica assim, denúncias e mais denúncias contra a família do prefeito. Desde a primeira-dama, a senhora Regina, e o secretário de saúde, o Juninho da mamografia. Gente, a coisa está complicada para o lado do prefeito. A promotora da cidade requer e qualifica esta ação do Ministério Público, que você vê em destaque aí no nosso jornal Verdade. O prefeito se apropriou de uma situação de recursos, se apropriou de propagandas, se apropriou de muita coisa na prefeitura, como se fosse sua. E agora, mais uma vez, a justiça está cobrando. O prefeito festeiro não faz nada. A cidade está abandonada e o povo está sofrendo. Faltando respeito público, Zé da Ecler. Faltando saúde, Zé da Ecler. Faltando atenção especial para quem precisa do serviço da prefeitura. Lamentável, uma tristeza para a cidade de Matinhos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Os brasileiros ainda não sacaram 8,5 bilhões de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro até o final de junho, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. Até agora, o sistema de valores a receber devolveu 7,4 bilhões, de um total de 15,9 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras. O SVR é um serviço do Banco Central no qual o cidadão pode consultar se ele tem dinheiro à sua disposição, e tem que ser pessoa física ou pessoa falecida através de um representante. Tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou contra instituição? Caso tenha, para saber e solicitar o valor, acesse o Banco Central. Você tem acesso, você tem informação e você pode usar. Pode ser herdeiros, através de testamento, inventariante ou representante legal. Tem muito dinheiro lá. O Paraná investiu o maior valor nos últimos 24 anos no primeiro semestre de 2024, com um total de 3,29 bilhões empenhados entre janeiro e junho deste ano. A cifra é a maior já aplicada pelo Estado nos primeiros 6 meses do ano em toda a série histórica. Conforme levantamento da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda, o número faz parte dos dados preliminares do relatório resumido de execução orçamentária, divulgado
pela Secretaria do Tesouro Nacional, na última quarta-feira, dia 3, ou melhor, dia 31. O mesmo que mostrou o Paraná como o terceiro estado que mais investiu em 2024. Ele já leva em conta os valores reais, ou seja, considerando a inflação de todo o período que foi consultado. Para a construção da série histórica, os números mais antigos de investimentos foram coletados no portal da Transparência. O governo federal irá receber contribuições da sociedade civil, de outros poderes e de outros setores do país, antes de finalizar e também encaminhar ao Congresso a proposta que altera a Constituição Federal para ampliar as atribuições da União na segurança pública. A decisão foi tomada na última quarta-feira, dia 7, durante a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros no Palácio do Planalto. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através de seu comandante Ricardo Lewandowski, o intuito é que a proposta seja pactuada politicamente antes de ser apresentada aos parlamentares. Vamos ouvir os especialistas em segurança pública, quem sabe, acadêmicos, aqueles que se dedicam ao estudo desta matéria. Na realidade mesmo, o governo quer comandar, o governo quer mandar nas instituições de segurança pública do país. O governo do Paraná comprou mais de 558 milhões de reais de micro e pequenas empresas nos primeiros 6 meses de 2024, conforme dados do Departamento de Logística para Contratações Públicas da Secretaria de Administração da Previdência, de janeiro a junho. Foram realizados 591 processos licitatórios pelas secretarias e autarquias do Estado, dos quais 222 foram vencidos por micro e pequenas empresas, representando aproximadamente 37,5% do total, e isso é um volume grande. Desses 222 processos licitatórios vencidos por micro e pequenas empresas, 190 foram de pequenos negócios paranaenses, ou seja, 85% do total. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, a linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, tudo bem? Eu sou Olímpio Carlos, psicoterapeuta, especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. E hoje eu quero fazer um comentário que às vezes nós não nos perguntamos, mas é bom sim, a cada pouco nós estarmos perguntando isto: o que é a vida? A pergunta é simples: o que é a vida? Bom, eu acredito e tenho plena certeza disso, que a vida nada mais é do que um espaço entre o nascimento e a morte. E que nós temos o dever conosco mesmo de estarmos vivendo esse espaço de tempo que nós recebemos de presente da melhor forma possível. Vivermos fazendo o bem, ajudando as pessoas que às vezes não têm as mesmas condições ou a mesma vida que nós temos, mas principalmente cuidarmos de nós mesmos.
O que é cuidarmos de nós mesmos? É estarmos preocupados com o que está acontecendo com o nosso eu. O nosso eu psicológico, as nossas dores, os nossos traumas, as coisas que às vezes não vão bem e que nós vamos empurrando, deixando de lado e vai acumulando todas essas dores nesse espaço. E quando nós menos percebemos, quando nós então nos damos conta, esse lixo, essas dores que nós estamos deixando de lado, vem à tona, flutua, sai para fora e com isso atrapalha todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida. E é nesse momento, quando começa a aparecer essas dores, quando começa a aparecer essas dificuldades, que nós temos que pedir socorro, pedir ajuda, conversar, aliviar, descarregar, entender, ressignificar situações que nós vivemos na nossa vida, que nós vivemos no nosso passado. Nunca é tarde para estarmos ressignificando, dando um novo sentido à nossa vida. Então, o que é a vida? É um espaço entre o nascimento e a morte. Então, viva esse espaço da melhor forma possível. O Paraná teve o segundo maior crescimento do Brasil no setor de serviços, no acumulado em 12 meses, entre junho de 2023 e maio de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta registrada foi de 8,4%, mais de 6 vezes acima da média nacional no período, que foi de 1,3%. O resultado paranaense nos serviços ficou atrás apenas do desempenho do Mato Grosso, que teve aumento de 9,1% em 12 meses. Na relação com outros estados, o Paraná ficou à frente de Minas Gerais, com 6,4%, Santa Catarina 5,9%, Bahia 4,3%, Rio de Janeiro 2,1% e São Paulo menos 1,9%, por exemplo. As empresas operadoras dos sites de apostas de cota fixa, popularmente chamada BETs, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar a multa de 20 milhões e cassação da atividade para as empresas que não cumprirem as obrigações. A portaria que reúne as políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro foi publicada no Diário Oficial da União. A medida é parte da regulamentação da Lei de Apostas de Cota Fixa, que existe desde 2018, mas só iniciou o detalhamento das regras em julho de 2023. Para apoiar indústrias alimentícias de todo o Brasil, o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, realiza análises que avaliam a qualidade de embalagens para uso em contato com alimentos. O Instituto é referência nacional neste tipo de ensaio, com laudos válidos para atender às exigências dos mercados de importação e exportação. Estudos comprovam que um produto inadequado pode contaminar o alimento por meio da migração, que é a transferência de componentes da embalagem para o produto alimentício. Em muitos casos, ficou confirmado que a presença de elementos tóxicos em alimentos foi ocasionada por embalagens sem o devido controle de conformidade. No primeiro semestre de 2024, o Tecpar analisou a qualidade de 102 amostras de embalagens para alimentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu esforços conjuntos no mercado para a redução da conta de luz, criticou subsídios e questionou privilégios do mercado livre de energia. A tendência é de que o MME proponha em breve uma norma, medida provisória ou projeto de lei para reformar regras do setor. O encontro promovido em São Paulo para ouvir os principais players do mercado é parte desse processo que se iniciou em reunião no Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e representantes setoriais.
Na visão do ministro, o setor caminha em direção ao precipício em seu modelo atual, a despeito da renovabilidade da matriz do país e da interligação do território. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O governo federal gastou ao menos 203,6 mil com a comitiva da primeira-dama Janja, que representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, isso lá na França. As informações estão no painel de viagens do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e no portal do Orçamento Siga Brasil. Deputados do Partido Novo apresentaram ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, um requerimento solicitando explicações sobre a despesa. Janja chegou à capital francesa no dia 25 de julho e retornou no dia 29. Além de participar da abertura das Olimpíadas, a primeira-dama foi recepcionada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Também participou de encontros com representantes de outros países e de bancos. E Janja viajou em classe executiva. Para tanto, foram pagos R$ 83.400 pelas passagens de ida e volta, incluindo as despesas com taxa de embarque e seguro viagem. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou na última quarta-feira, dia 7, da Bienal das Rodovias 2024, evento promovido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, isso em Brasília, em um dos mais importantes encontros do segmento. O tema desta edição é o caminho da sustentabilidade. Nesse importante evento, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, destacou a importância do Estado, mostrou as diferenças, as tecnologias que estão sendo implantadas no Estado e também apresentou novos desafios que o setor tem a promover e também, logicamente, a proporcionar ao Paraná algo importante para o seu desenvolvimento e principalmente para o agronegócio. A inadimplência na carteira de cartões de crédito do Brasil caiu 1 ponto percentual entre junho do ano passado e o mesmo mês deste ano, e chegou a 7,7% de acordo com a Associação Brasileira de Cartões de Créditos e Serviços. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o indicador teve alta de 0,4 ponto percentual. O presidente da instituição, Giancarlo Greco, disse que apesar da alta, o indicador está controlado. Estes números estão em linha com a retomada que temos visto por parte dos emissores, afirmou. Em coletiva, a imprensa também destacou e comentou os resultados do setor no segundo semestre. A associação estima que o crédito rotativo responda por 2,3% do endividamento das famílias no país, distante de uma linha como crédito imobiliário, 40,5%, ao consignado, 24,3%. A receita oriunda da comercialização de produtos da indústria mineral cresceu 15,8% no Paraná entre 2022 e 2023, passando de 2,1 bilhões para 2,44 bilhões de reais no período. O crescimento acompanha um aumento de 5% no volume de minérios negociados,
que passou de 68,51 milhões para 71,97 milhões de toneladas, segundo dados divulgados pela Divisão de Geologia do Instituto Água e Terra, que compõe o terceiro informe mineral de 2024, mantendo a tendência de crescimento desde 2018. O preço médio de comercialização do minério bruto teve um aumento de 16,4% de 2022 para 2023, passando de 21,4 toneladas para 24,9 toneladas. E o preço médio do minério beneficiado comercializado, sem gema, ouro ou prata, teve um aumento de 6,0%, passando de 34,8 toneladas para 36,9 toneladas. Boa noite, Johnny, boa noite a todos. As equipes paranaenses voltam às batalhas neste final de semana. O Operário Ferroviário, já está em campo, está jogando em Florianópolis frente ao Avaí. O Operário tem uma boa campanha, tem 29 pontos, o Avaí está perto. O Avaí também está com 25 pontos. Operário 29, Avaí 25, jogo difícil este em Florianópolis, mas acreditamos no chamado fantasma de Ponta Grossa. O Clube Atlético Paranaense está no momento alvissareiro, classificação gloriosa na Copa do Brasil, na atraente e rendosa Copa do Brasil, 4.300.000 reais ganhou o Atlético Paranaense com esta passagem de fase. E o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro vai enfrentar o Internacional em Porto Alegre. Internacional que faz uma campanha muito ruim, está lá nas últimas posições, precisa mais do que nunca do resultado para alcançar uma posição melhor na classificação. E o Atlético Paranaense, que na última rodada perdeu para o outro gaúcho, o Grêmio, precisa da reabilitação. Vai ser um jogo com certeza de emoções fortes neste domingo lá em Porto Alegre às 19 horas. 16 horas de domingo, o Coritiba Futebol Clube, que vem de seguidas derrotas, 4 insucessos nas últimas rodadas. Coritiba que está entre os últimos colocados e não muito distante dos primeiros, porque é embolada a classificação na Série B, vai receber a visita da Ponte Preta. A Ponte Preta é uma equipe que subiu muito de produção, está numa posição razoável na competição, tem um excelente time e certamente será um adversário extremamente complicado para a equipe do Coritiba. O jogo é no alto de tantas glórias do Major Antônio Couto Pereira e mesmo com a torcida do Coritiba descontente com os resultados, ela não tem deixado de comparecer, de prestigiar e certamente domingo estará novamente lá no Couto Pereira para empurrar a equipe no sentido de a mesma conseguir a reabilitação. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. O consumo de açúcar por criança no Reino Unido caiu bastante depois de um polêmico imposto que aumentou o preço de bebidas açucaradas. O Brasil caminha para algo parecido com a nova reforma tributária. Antes da iniciativa, os pequenos consumiam 4,8 gramas a mais de açúcar por dia. A maior parte da queda se deve à menor ingestão de açúcar dos refrigerantes. A redução desse ingrediente por meio da bebida foi de 3 gramas diária. Desde 2018, as empresas de refrigerantes são obrigadas a pagar uma taxa sobre bebidas com alta adição de açúcares. Sucos de frutas e leite estão isentos. Os dados são de um estudo realizado com 7.999 adultos e 7.656 crianças.
O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.